Nu! Que festa, gente. É um sonho para a gente estar aqui. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. É um prazer gigantesco que vocês estejam co-criando com a gente esse momento tão feliz de transformação e de desmaio para nós. Lembrando que a desmaio já começa com o seu aí, Lu. Já traz para a gente os... Já? Deixa eu agradecer. Os agradecimentos. Primeiro, quero dizer... Eu, minha filha e meu pai tocamos uma cura transgeracional, né? Tocando uma música tão bonita juntos, espero que vocês tenham gostado. Eu e Débora somos inquietas e, além do videocast que a gente produz, a gente quis fazer um evento presencial porque reverberar esse autoconhecimento, quanto mais pertinho a gente estiver, melhor. E a gente só conseguiu fazer esse evento porque a gente teve uma série de parceiros, a começar pelo Colégio Arnaldo. Eu vou ler para não esquecer ninguém. Nós anotamos. O Colégio Arnaldo, o Agna Estúdio, Pessoa Comunicação, Somos o Hoje, as meninas Andréia e ela da Mindful Academy, a Dani Lucas, o Tino Neves, Daniel Augusto do Físico Sagrado, Cheirinho Bom, que é o coffee que nós estamos servindo, a Sair do Casulo, que é a minha empresa, também ajudou, né? A Raquel Caram, tem um nome aqui, peraí. Gustavo. E o Gustavo, fotógrafo. Agradecer imensamente por terem topado sonhar com a gente esse evento e dizer que achamos todos vocês muito corajosos, porque ficar num sábado de manhã falando de autoconhecimento e transformação, eu acho pouco confortável, mas necessário, né, amiga? Bom, nós teremos alguns palestrantes, vocês já viram, mas a gente queria contar um pouquinho sobre os nossos desmaios. Já é um desmaio, está aqui, eu literalmente quase desmaiei na hora que entrei para cantar com a Lorena, mas alguém aqui não sabe o que a gente fala como desmaio? Todo mundo aqui sabe? Débora, por favor. Temos pessoas que ainda estão... Quem falou que nunca desmaiou? Você acabou de desmaiar, que perdeu o celular no Uber e estava aqui na função de recuperar o celular, que já são as intempéries dos presentes que o inconsciente nos traz. Mas nós chamamos de desmaio, nós tivemos um professor, eu e Lu nos conhecemos na pós em Psicologia Transpessoal do IRC, e o Roberto Crema, nosso professor, deixou uma passagem no livro dele que nos inspirou. Quando ele tinha 6 anos, ele estava numa missa, olhou para a batina do padre, viu um símbolo, entrou em estado alterado de consciência, e estado alterado de consciência é quando a gente está mais para lá e fica percebendo que o mundo real não é só o mundo que a gente vê aqui. E desmaiou, literalmente. E desde então, quando ele acordou, mesmo aos 6 anos, ele começou a se perguntar: o que é que eu estou fazendo aqui? No final de contas, o que é a vida? Então, nós chamamos de desmaios os momentos da nossa vida, literais ou não, que a gente é obrigado a parar e falar: o que eu estou fazendo da minha vida? E o que eu vou fazer a partir de agora? Quem sou eu? E eu acho que todos nós somos desmaiantes em potencial. Acho que o mundo ele não colabora para que a gente tenha consciência disso. E é nossa missão criar mais espaços para que a gente possa ter mais contato com a gente mesmo. Eu me considero uma desmaiante. Quando eu pensei, qual desmaio que eu vou falar? Eu estou muito atenta e consciente às minhas escolhas, ao que eu tenho desenvolvido na minha vida. E foi muito engraçado que quem é da minha geração, 40 mais, sabe que na adolescência a gente não tinha Instagram, Facebook, essas coisas, não. O diário era escrito mesmo, a gente tinha as agendas, né? E eu tenho as minhas guardadas até hoje. E gosto de reler de vez em quando, e um dia eu vi que na agenda, quando eu tinha 10, 11 anos, eu escrevi assim: perguntas mudam o mundo. E isso, né, criança, adolescente, sei lá o que eu estava pensando na hora que eu escrevi isso, qual que era a viagem, qual que era o desmaio que eu estava tendo. Mas hoje, lendo, nunca fui rebelde. Aliás, meus pais estão aqui, vão falar que uma vez, duas, eu fiz alguma coisa que não deveria, mas, enfim. Nunca fui rebelde, mas sou muito questionadora. Muito questionadora. Tem que fazer isso, mas tem que por quê? Você deveria fazer isso, eu devo por quê? Então, eu sempre fui muito questionadora. E, quando não satisfeita com as respostas, eu refazia, às vezes com mais coragem do que... Aliás, com muita coragem e muito medo, né, os dois andam juntos, fazer mudanças. E eu acho que todos nós passamos por isso, e falta a gente talvez trazer isso mais para a consciência e bancar os tem que da vida. Eu tenho que...
conecta com a gente? Então, eu me faço muito essa pergunta. Eu não vou falar de o maior desmaio, já falei nos episódios que a maternidade é um desmaio contínuo e eterno enquanto estiver viva, mas talvez eu fale do meu último desmaio, que é bem recente. Eu tive a oportunidade de ficar em casa sozinha por alguns dias. Sou mãe de 2 filhos, sou casada, e aí, primeiro dia, a casa toda arrumada, tinha comida, os meninos saíram, eu, yes, vou ficar sozinha em casa. E fiquei pensando o que eu vou fazer, aproveitei, comi o que eu quis, deitei, dormi, vi série e tal. O segundo dia, beleza. O terceiro dia, eu já comecei a pensar assim, o que eu tenho que fazer? Aí eu, não tenho que fazer nada. Aí veio a segunda pergunta, o que eu posso fazer? Poder fazer, eu posso fazer qualquer coisa. A terceira pergunta foi, o que eu quero fazer? Porque quando a gente tira a obrigatoriedade, e a gente fala muito de leveza, mas quando não há leveza nos processos de decisão, a gente consegue entrar numa conexão talvez mais legítima com aquilo que a gente é. E nesse dia, foi tão curioso que eu sentei para ler, eu gosto muito de ler, fiquei lendo, eu falei, não, mas eu vou ler um livro inteiro num dia só? Mas por que eu não posso? Então, eu fui me permitindo experimentar. E eu acho que a automatização da vida que a gente leva pouco permite que a gente faça essas reflexões. E os desmaios vêm dessas reflexões. Passei um dia curioso, porque eu nunca tinha, muitos anos, eu não estou sozinha e sem ter que e poder fazer muitas coisas, sempre tendo que fazer muitas coisas. Então, foi um desmaio. Vou falar de pequenas proporções, mas talvez eu já tenha desmaiado tanto que agora eles virão com cada vez mais leveza, amém? E aí eu queria então fazer um convite, que a gente consiga ter espaço para ouvir sobre o nosso querer. Nesse dia que eu fiquei lendo e com muita leveza, eu só fui, eu só era. Eu não precisava ser nada além de mim mesma. Então, eu espero que esse evento contribua para que a gente consiga se conectar com isso, ver verdade no que a gente veio fazer aqui, que a gente conecte cada vez mais com a gente mesmo. E é isso, tem um ótimo espetáculo. O espetáculo foi ótimo, né? Mas é isso, é sobre. O espetáculo. O espetáculo da vida. Débora vai contar agora o seu desmaio. Ô, gente, eu estou feliz demais, mas assim, é de um tanto, porque eu estar aqui hoje representa tanto para mim, na minha jornada individual do que eu acredito, desde criança, que eu sou meio inconformada, assim. Essa pergunta do que é a vida e as perguntas que movem o mundo, eu e Lu só nos encontramos anos depois. Mas isso movia a minha cabeça porque eu pensava, não é possível que, se existe um Deus, Ele permitiria que tantas pessoas tivessem vidas tão diferentes. A conta não está fechando. E aí, o que eu vou fazer com essa informação? E só que tem uma coisa, que um cara que veio assim há mais ou menos uns 2000 anos, ele é até meio famoso, Jesus Cristo, não sei se vocês se lembram, JC, meu parceiro JC, ele disse assim, não com essas palavras, vou pedir licença aqui para JC para parafrasear, que é, pergunta que você acha, bate a porta que ela abre. E aí eu fui seguindo a minha vida, a Liv já está aqui, ó. Depois, ela vem, isso aqui é a Liv JC aqui, ó. E aí eu cheguei à informação, mais ou menos há uns 10 anos atrás, de que nós criávamos a nossa realidade através do nosso campo de energia e da nossa vibração, que energia era a linguagem do universo. Eu falei, piorou. E aí? Mudou o quê? Explica o quê? Então, que culpa é essa que todo mundo carrega? E esse tanto de coisa que a gente está colocando para debaixo do tapete? E aí vai vindo aos poucos, porque também não tem como vir tudo de uma vez não, né, Kenny? Não tem como não. Aí me apresentaram o inconsciente, o tal do inconsciente, que é o que está conversando com a gente aí. Vocês percebem como é que o nosso corpo, ele vai se remoldando e se ajeitando na cadeira conforme um continente vai entrando, uma emoção vai entrando, as músicas que nós escolhemos a dedo, na voz maravilhosa, sem falar do show que eles deram e a voz do Dani, que vocês vão se surpreender. E eu falei, então tá, então eu tenho que mergulhar no tal do inconsciente para eu trocar tudo que eu reconheço como identidade, umas coisas que não estão nem na minha cabeça, que aí a vida muda. Então tá. Aí eu fui para a tal terapia. Eu, achando fortona, no primeiro dia de terapia, já olhei para a terapeuta e comecei a chorar. Nem sabia por que eu estava chorando. Porque quem me olhava de fora, olhava para mim e falava assim, gente, essa menina não tem problema nenhum. E eu não tinha mesmo. E eu estava chorando por quê? E aí eu tive que mergulhar.
e mergulhar. E daí eu fui mergulhando, vieram todos os cursos, vieram após, vieram todos os mergulhos no medo, na culpa, no orgulho, no egoísmo, porque ninguém falou que seria fácil. Mas é necessário e, no final das contas, muito prazeroso. Para hoje eu estar aqui, depois desses 7 anos, desse primeiro dia que eu pisei no consultório de terapia, e topei esse desafio desse mergulho, desse desmaio diário, para chegar no ápice, talvez, da minha fala, para quando foi o clímax, que é eu perceber que não existe clímax. É todo dia, é do berço ao túmulo e vai ser para sempre. O desafio é a gente perceber que é na vida diária que a magia da vida acontece. Nós trouxemos os personagens para nos alegrar hoje e para a gente fazer de hoje o melhor sábado das nossas vidas, até que chegue o sábado que vem. E a gente encare com consciência o que é que a vida e o nosso inconsciente vai nos surpreender cada vez com mais recursos. E se eu fosse para eu voltar um passinho atrás, para eu já começar as nossas atrações, e fosse soprar no ouvido da Débora de 7 anos atrás, que estava chorando lá no consultório da transpessoal, que ela disse, calma, você é só transpessoal. Eu falei, o que é transpessoal? Que eu nem sei o que é isso. Você só consegue perceber além do que os olhos te mostram, além do que existe por debaixo dos panos. E todo mundo está nesse caminho, porque o momento do planeta e da jornada é essa. E não fui eu que disse não, né? Aqui, ó. Foi o cara que nos disse que isso aconteceria mais cedo ou mais tarde. Eu diria no ouvido dela assim, que sou eu. Débora, calma, segura o pagode. Confia no seu corpo. Confia no inconsciente que na hora certa a porta abre. E a jornada é guiada por algo muito maior do que nós. Então que a gente aproveite. Eu já vou aproveitar para convidar o nosso primeiro... eu não vou nem chamar de palestrante, porque eu vou trazer aqui Enio, que é psiquiatra, ator, que defende a humanidade de uma maneira que vocês vão perceber através de um espetáculo que ele vai nos apresentar. Enio, aproveitem.